Olá, meu nome é Ana Clara e meu grupo irá apresentar a linha temporal da gestão ambiental e desastres marcantes em âmbito ambiental. Antes do século XVIII, é possível citar alguns acontecimentos que contribuíram para a gestão ambiental. Primeiramente, podemos citar a Revolução Neolítica, que mudou a visão do homem para com ao meio ambiente com o começo da agricultura. Temos em 2700 a.C., na Mesopotâmia, a primeira lei de proteção florestal. Em 80 a.C., no exército romano, decretou a primeira lei de proteção das águas. Em 1000 d.C., houve redução drástica das florestas costeiras no Mediterrâneo, por causa das construções de embarcações. Em 1281, houve a regulação sanitária de Londres. Em 1285, a justiça inglesa move a ação contra a poluição atmosférica por fornos de cal. Em 1300 ao primeiro Código Florestal da França. Em 1309, a lei que proíbe o despejo de lixos nas ruas de Londres, porém eram permitidos despejos no rio Tâmisa e em qualquer outro lugar. Em 1397, há a lei que proíbe o despejo de lixos no rio Tâmisa, em Londres também. No século XVIII e XIX, ocorre a Revolução Industrial, e com isso houve a promoção da retirada dos lixos da via pública, pois era relacionado à saúde pública. Na segunda metade do século XIX, começa uma discussão da comunidade científica e artística para a delimitação das áreas de ambiente natural para serem protegidas. Em 1863, ocorre a primeira lei de amplo espectro contra a poluição ambiental na Grã-Bretanha. Em 1872, a criação do Parque Nacional de Yellowstone. Em 1890, a criação do Parque Nacional de Yosemite. Aqui podemos ver uma imagem do Parque de Yellowstone. Em 1900, a Convenção de Londres, que ocorre para a proteção de animais selvagens e pássaros e peixes na África. Durante essa convenção é posto que é ilegal a prática de caça. Em 1910, há a Primeira Guerra Mundial, e alguns lugares estão até hoje com solos poluídos pelo uso de armamento com metais pesados. Em 1920 e 1930, ocorre em 1929 a Segunda Conferência de Genebra, onde há a proibição de armas biológicas. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, que traz um marco gigante, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Em 1930, no Brasil, ocorre a instituição do Código das Águas, em 1934, e a instituição do Código Florestal, em 1937. Esse foi a notícia que saiu no estado de São Paulo quando foi sancionada o Código Florestal. Em 1940 foi uma época marcada por debates de proteção ambiental. Em 1945, ocorre o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica enviada pelo governo dos Estados Unidos atingiu as cidades japonesas e deixou mais de 140 mil mortos e milhares de feridos, e pessoas que carregam até hoje
as consequências de terem sido afetadas pela radiação nuclear. A poeira radioativa da explosão contamina rios, plantações, poços de água e solo de Hiroshima até hoje. Em 1948, ocorre o primeiro grande marco de caráter ambiental, a Conferência Científica das Nações Unidas sobre a Conservação e Utilização de Recursos Naturais. Nela, há a criação da IUCN. Em 1949, a Quarta Conferência de Genebra adotou que é proibido empregar métodos ou meios de guerra que causem ou tenham expectativas de causar vasto, longo ou severo dano ao meio ambiente natural. No Brasil, em 1940, podemos citar que a Constituição Federal de 1946 tratou da criação de parques e reservas e florestas nacionais, e o Código Penal apontava como crime poluir a água potável. Meu nome é Luiz Felipe e eu vou falar um pouco sobre a década de 1950. Essa década é reconhecida pela grande expansão nas atividades econômicas mundiais, porém também marcada por alguns desastres. Por exemplo, em 1952 ocorreu o fenômeno de inversão térmica em Londres, na Inglaterra, que matou cerca de 4.000 pessoas em 5 dias. No ano seguinte, em 1953, houve o fenômeno de maré alta na Holanda, ocorrendo o óbito de cerca de 1.400 pessoas. E em 1954, houve uma contaminação por mercúrio na bacia de Minamata, no Japão, ocasionando cerca de 1.800 mortes. O início da década de 1960 foi marcado por uma convenção sobre a responsabilidade civil no domínio da energia nuclear, que era um tema bastante atual na época, e essa convenção ocorreu em Paris, na França. Em 1961, ocorreu uma Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas, também em Paris, na França. E em 1962, houve a publicação do livro Primavera Silenciosa, por Rachel Carson, que era uma cientista e escritora. Em 1967, ocorreu o vazamento do petroleiro Torrey Canyon, e em 1969 ocorreu uma convenção sobre conservação dos recursos vivos do Atlântico, em Bruxelas, na Bélgica, por decorrência também do vazamento desse petroleiro, em 1967. A publicação do livro Primavera Silenciosa, em 1962, foi muito relevante para o cenário do ambientalismo mundial, porque além de expor os perigos do DDT, que era um elemento muito utilizado no controle de pragas, também foi utilizado na epidemia de tifo, foi questionada a confiança cega da população no progresso tecnológico e industrial, sem pensar muito nas consequências. E essa publicação da Rachel Carson levou a muitas investigações e posteriormente ao banimento do uso do DDT, assim como uma maior consciência em relação à investigação de causas de consequências do uso de certas substâncias no meio ambiente. No Brasil, os principais marcos foram a criação da Lei de Proteção à Fauna, que é a lei que corresponde ao número 5.197, e também, através do Decreto 287, no mesmo ano, foi criada o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. A década de 1970 teve como principais marcos no seu início, em 1972, a publicação do relatório Limits of Growth pelo Clube de Roma em parceria com o MIT, que discutia algumas consequências relacionadas ao crescimento industrial no mundo, principalmente em relação à poluição atmosférica. E além disso, um marco importante para o mundo todo foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que também é conhecida como Conferência de Estocolmo. Foi realizada em 1972
e discutia principalmente as questões da industrialização e da poluição atmosférica, além de contar com 113 países que discutiam quais seriam as principais atitudes tomadas para refrear a poluição e degradação do meio ambiente e esgotamento de recursos naturais com base no desenvolvimento da industrialização. Na Conferência de Estocolmo, o Brasil foi representado pelo então ministro do Interior, José Costa Cavalcante, mostrado na foto do lado direito, e pela conferência marcar o surgimento do direito ambiental internacional e o reconhecimento do direito humano a um meio ambiente de qualidade, muitas discussões referentes à qualidade do meio ambiente foram levantadas em pauta, sendo que o principal marco desse evento foi uma briga, uma discussão ferrenha entre os países que já eram industrializados e os países que estavam em processo de industrialização, chamados na época de Terceiro Mundo, porque os países já desenvolvidos queriam que houvessem mais medidas para impedir a industrialização sem controle, e os países em desenvolvimento argumentaram que era necessário haver alguma liberdade para que esses países que estavam crescendo ainda pudessem se desenvolver economicamente, independente dos danos que seriam causados ao meio ambiente. E foi considerado que refrear agora, naquele momento, a industrialização seria uma injustiça, porque os países ditos de terceiro mundo ainda não tinham tido a chance de se desenvolver, enquanto os países de primeiro mundo, que já estavam economicamente estabilizados, haviam se desenvolvido em detrimento do meio ambiente sem nenhuma consequência, e só depois de todo esse processo eles foram tomar alguma providência em relação ao meio ambiente. Sendo uma das consequências da Conferência de Estocolmo em 1972, o Brasil em 1973 criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que era vinculada ao Ministério do Interior. Foi criada através do decreto número 73.030 e foi a primeira instituição federal a tratar especificamente da temática ambiental, dando início a um processo de criação de novas instituições ao longo dos anos. Seguindo a tendência federal de criação de órgãos para tratar da temática ambiental, foram criados órgãos estaduais de meio ambiente, sendo os mais relevantes a Companhia de Tecnologia e de Saneamento Ambiental, a CETESB, em São Paulo, que foi criada em 1973, e a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente, a FEEMA, que foi criada em 1975 no Rio de Janeiro. E além disso, aproveitando que nesse mesmo período foi elaborado o segundo Plano de Desenvolvimento Nacional, em 1975 algumas diretrizes ambientais também foram incorporadas a esse plano, dando continuidade a essa tendência nacional e mundial também, a preocupação de criação de órgãos para o controle do meio ambiente. Eu sou a Larissa e eu vou falar do período de 1980 a 2000. Em 1980, houve a Estratégia Global para a Conservação, em que surge pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável, e são identificados os principais agentes de destruição dos habitats, incluindo a pobreza, a pressão demográfica, a iniquidade social e o comércio. Em 1981, acontece no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, que, segundo o artigo 2º, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação das qualidades ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
à criação do CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em 1982 é lançada a Carta Mundial da Natureza da ONU, em que qualquer forma de vida é única e deve ser respeitada, independentemente do seu valor para a humanidade. Em 1986 ocorre o maior acidente nuclear da história, o acidente nuclear de Chernobyl. Causado devido a falhas humanas e grave erro no seu projeto, acredita-se que de 13 a 30% do material radioativo do reator tenha sido lançado na atmosfera. Em 1987 é lançado o Protocolo de Montreal sobre danos à camada de ozônio, em que o documento assinado pelos Estados-partes impõe obrigações específicas, em especial a progressiva redução da produção e consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio até sua total eliminação. Acontece no Brasil o acidente radioativo em Goiânia, o Césio 137. O incidente aconteceu depois que 2 jovens catadores de papel encontraram e abriram um aparelho contendo o elemento radioativo. Muitas pessoas foram contaminadas pelo material, sendo esse o maior acidente radioativo da história fora das usinas nucleares. Em 1988, acontece a primeira Conferência Climatológica Mundial. Houve consenso de que as emissões de gases de efeito estufa deveriam ser neutralizadas consideravelmente. Foi criado então o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. No Brasil, é lançada a Constituição Federal de 1988, que, segundo o capítulo 4 do Meio Ambiente, artigo 225, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em 1992 acontece a Rio 92, que foi quando a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. Os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. É lançada então a Agenda 21, que foi um plano de ação elaborado por cada país para promover o desenvolvimento, conciliando proteção ambiental, justiça social e crescimento econômico. Suas políticas e ações são mudanças necessárias aos padrões de consumo, especialmente em relação aos combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, a proteção dos recursos naturais, o desenvolvimento de tecnologias capazes de reforçar a gestão ambiental dos países, entre outros. Em 1997, ocorre o Protocolo de Quioto, firmado com o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o aquecimento global. O protocolo criou diretrizes para amenizar o impacto dos problemas ambientais causados pelos modelos de desenvolvimento industrial e de consumo vigente no planeta, fazendo com que as nações se comprometam a reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em 5,2%, comparando-se com os níveis de 1990, sendo o dióxido de carbono o principal alvo. Entretanto, apenas as nações desenvolvidas foram obrigadas a seguir. Algumas de suas medidas são o aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia, proteção e aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, sobretudo o meio ambiente, como as florestas, e pesquisa, promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas novas e renováveis de energia. Oi, meu nome é Felipe e a partir do início do século XXI temos a Organização das Nações Unidas efetuando a Rio+10, que ela serviu como balanço da conferência da ECO 92, que aconteceu em 1992. Porém, eles já identificaram que os resultados já foram pouco satisfatórios. Ela tem como objetivo avaliar o progresso dos acordos na Rio 92 a partir da Agenda 21, renovar os compromissos firmados entre os países, tratar dos aspectos sociais e a qualidade de vida das pessoas e a erradicação da pobreza, uso da água
dos recursos naturais e de um desenvolvimento sustentável. Em 2005, temos a ratificação do Tratado do Protocolo de Kyoto. Ele foi o ano que entrou em vigor, depois que a Rússia, como último país, o ratificou, e ficou entre os principais emissores de gases poluentes do efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificou esse protocolo. Ele tem como objetivo, relembrando aqui, as propostas de calendário que obriga os países membros a reduzir a emissão de gases do efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990. As metas de redução não são homogêneas, ou seja, elas divergem para cada país conforme a sua emissão, como os países em desenvolvimento, México, Brasil, Argentina e Índia, não recebem metas de redução. Ou seja, a intenção do tratado é divergente conforme o país. Também, como outros objetivos, a redução de emissões em várias atividades econômicas e algumas ações básicas, como reformar os setores de energia e transporte, promover o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar mecanismos financeiros e de mercados inapropriados, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos, e proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Em 2010, ocorreu um desastre que foi o Deepwater no Golfo do México, onde uma usina de petróleo, de extração de petróleo no mar, no Oceano Atlântico, ela acabou explodindo. Isso causou um grande impacto ambiental nessa região, sendo um dos piores desastres já registrados naquela região, e deixou a fauna e a flora daquela região bem avariada, sendo que os resquícios desse desastre são encontrados em diversas regiões ao redor do globo, e não só concentrados nessa região ao sul dos Estados Unidos. Em 2011, houve outro desastre que causou um impacto também ambiental e se espalhou pelo oceano. Também é um fator que não ocorreu no Japão, porém foi encontrado a oeste dos Estados Unidos, que é a Califórnia. O desastre acabou ocorrendo a explosão dessa usina nuclear, e depois de alguns dias, essa radiação foi encontrada também ao redor do mundo, em menor proporção em comparação ao local de Fukushima, onde ocorreu, mas mesmo assim afetou diversos seres vivos também. Em 2015, ocorre a nova conferência organizada pela Organização das Nações Unidas, a Rio+20, que serviu como balanço da conferência da ECO de 92 e, novamente, obteve-se resultados pouco satisfatórios. A Rio+20 ela teve como objetivo revisar as medidas ambientais adotadas na Rio 92 e na Rio+10, fortalecer e assegurar o desenvolvimento sustentável entre os países envolvidos, e teve como tema principal a economia verde. Em 2015, ocorreu o Acordo de Paris. Ele tem como princípio regir medidas de redução de emissão de gases estufas a partir de 2020, contendo um aquecimento global até de 2 graus, preferencialmente entre 1,5, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento sustentável. Ele foi negociado em Paris durante o COP21 e aprovado em 12 de dezembro de 2015. Então, a partir do Acordo de Paris, ocorreu a classificação da ODS, que ela foi efetuada de maneira a contemplar diversas áreas, como as de pessoas, como a igualdade de gênero, a prosperidade, como o 7, que é energia renovável, e o planeta, como o 14, que é a vida submarina. Enquanto isso, no Brasil, ocorreu um dos maiores desastres também já registrados aqui, que foi o rompimento da barragem de Mariana, que deixou
inúmeras pessoas em estado grave, se não a morte, e também contaminou toda a biota que existia naquela região. Em 2019, ocorreu novamente outro rompimento de barragem, porém desta vez foi Brumadinho. Brumadinho, assim como Mariana, deixou inúmeras pessoas em estado grave, se não a morte, e não só afetou a fauna, mas também a flora da região, fazendo com que uma vasta área fosse inundada por diversos minérios contidos nessa onda de lama. E aqui estão algumas referências utilizadas no nosso trabalho. E essa ficou a nossa linha do tempo.